Olá, pessoas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que alguém venha assistir esse vídeo, se é que assistirá. Mas eu queria aqui fazer reflexões, nem que seja para mim mesmo, sobre competência e incompetência. Que uma é o antônimo da outra, né? Não tem como ter uma e ter outra ao mesmo tempo. Então, assim, ser competente em algo é estar apto a fazer algo, né? Com maestria, né? É algo com sucesso. Está me fugindo a palavra. Você ser competente em algo é você fazer esse algo com capacidade, vamos dizer assim. E que a tendência é sempre que esse algo fique bem feito, né? Pode até acontecer de não ficar bem por outras questões, não necessariamente pela competência de quem o está executando. Mas a tendência maior é essa coisa ser bem feita. E incompetência é quando você não tem condições de fazer algo direito, ou não tem que fazer algo de forma nenhuma, ou seja, pode ser um desastre total, ou fazer alguma coisa meia boca. Incompetência. Então, assim, existe uma frase, né, que eu já ouvi diversas vezes, assim: quem não tem competência não se estabelece. E isso é verdade. Se você não tem competência, você não se estabelece em área nenhuma, em atividade humana nenhuma. Pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser, sei lá, instituição religiosa, o que quer que seja. Se você não tem competência, se você não aprende a fazer aquilo como se deve, você não se estabelece, ou seja, você não tem sucesso. Você não produz frutos, você não ajuda a produzir frutos, né? Se for algo coletivo, em que os frutos é de produção coletiva, de mais de uma pessoa, você não produz a sua parte e ainda atrapalha os outros que querem produzir. Então é importante que em tudo que a gente vai fazer, a gente saiba o que está fazendo. Esse é o básico, é o normal, né? Por exemplo, a questão de execução e planejamento, ou melhor, ao contrário, né? É planejamento e execução. Que as pessoas têm mania de, quando já está executando a coisa, aí que começa a planejar. É complicado, né? Tudo isso tende a coisa não sair bem, ou não sair péssima, ou até mesmo, a depender da situação, ser um completo desastre, né? A não ser em situações assim anormais, extraordinárias, que não deu tempo de fazer um planejamento, ou fazer um planejamento a contento, vamos dizer assim, e a coisa tem que ser feita, é urgente. Existem essas situações, eu sei, acontece, né? Mas eu estou falando que na maioria das vezes, né, nós tivemos situações no qual há o tempo hábil sim para o planejamento. Pelo menos se a gente quiser fazer algo decente, a gente tem que ter o planejamento. Então, planeja primeiro, para depois executar. Algumas vezes, é claro, algumas coisas durante a execução não foram previstas no planejamento, porque tem as surpresas, tem as coisas de última hora, sim. Mas quando há um planejamento prévio, né, do que você já pensaria em fazer, o que aparece surpresa, você tem mais tranquilidade em resolver, porque as outras coisas já estão planejadas, vamos dizer assim. Planejamento às vezes se muda no meio do caminho, né? Coisas diferentes acontecem. Tudo bem, mas isso não tira a necessidade de se planejar e se planejar bem, né? Temos que ter sempre isso em foco. Surpresas à parte que pode acontecer, então tem que planejar. Então, ter competência em alguma atividade é primeiro saber planejar e saber executar. Esse é um dos pontos, ou o ponto principal de se ter competência, de ser competente. Então, quando eu vejo as pessoas fazendo o contrário, assintosamente, eu não estou falando assim de uma situação extraordinária como eu citei, não. Mas assim, assintosamente, é uma rotina. A pessoa executa primeiro para depois estar planejando no caminho. Aí realmente é um ato de extrema incompetência. Eu chamo essas pessoas de incompetentes, né? Se eu mesmo já fiz algo assim, eu peço perdão a mim mesmo e ao universo, porque eu fui bastante incompetente. Nós temos que procurar ser competentes. Fazer as coisas bem, sejam as coisas pequenas, médias ou grandes. Fazer com competência, com o máximo de excelência possível, né? É isso aí, ter competência para nos estabelecermos.